Vamos continuar o assunto, tá? Antes da gente começar o assunto de hoje, vocês vão ter que colocar, tá? Lá em cima, início da terceira unidade aqui, ó, tá certo? Início da terceira unidade. Porque é continuação do assunto, tá bem? De clima e tempo, tá? Se bem que a gente também vai continuar utilizando esse assunto, tá? Clima e tempo, né? Pra vocês não perderem o foco, né, para as próximas unidades, mas o que a gente vai dar mais foco são os fatores climáticos, tá? A gente viu, tá certo, na aula passada, que foi o assunto para avaliação, né, da segunda unidade, a gente viu que o tempo, né, também chamado de tempo atmosférico, ele também tem os seus fatores, né, isso? Então a gente hoje vai entrar, tá, nos fatores do clima, né, que eu botei aqui, ó, os fatores climáticos. Então são 4, tá? Hoje a gente vai ver apenas 3, tá certo? Na próxima aula a gente fala desse que vai faltar hoje. Eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Se não entender, volta ao vídeo novamente para a parte que não entendeu. E se de fato não conseguir realmente entender, que eu acho muito difícil, você não conseguir entender o que eu estou falando, você me faz pergunta lá no Zap que eu respondo, tá? Mas presta atenção, porque tem coisinhas aqui que vai dar uma certa bugada na cabeça de vocês. É que eu acho também muito difícil, mas se não entender aqui, tá certo, nesse vídeo, vai ter uma certa dificuldade para entender nos assuntos mais na frente, tá bem? Então vamos lá. Os fatores são latitude, altitude, continentalidade e massas de ar, tá? Eu sei que tem palavrinhas aqui que vocês até agora não ouviram falar, tá? Mas assim, é não ouvir falar, mas sabe o que é, tá? A gente vai ver agora devagarzinho, vê. Primeiro a gente vai começar pela latitude, tá certo? Então vê só. A latitude, ela tem mais a ver, tá? Vamos dizer, para eu explicar assim para vocês como seria, o que seria a latitude. A latitude, ela tem mais a ver com a variação da temperatura, tá? Então, quando eu falo de latitude, eu vou me relacionar diretamente com a chamada amplitude térmica. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, né? Para quem assiste jornal, para quem vê a previsão do tempo, né? Você vai escutar essa palavrinha, amplitude térmica. Então, a amplitude térmica que eu botei aqui para você, ó, tá certo? Ela é o quê? Ela é a diferença, tá certo? Entre, né, a diferença das temperaturas médias do inverno e do verão, né? Então, vamos dizer, a gente teve o verão, tá? A gente teve o verão em dezembro, né? Que, para falar a verdade, o verão vai começar depois, agora em dezembro, né? Mas a gente tá no inverno ainda, né? O inverno termina em setembro, no dia 23 de setembro. E aí começa a primavera. Então, eu posso fazer essa amplitude térmica? Posso, tá? Eu posso pegar a temperatura do inverno com a temperatura da primavera e aí fazer uma diferença, tá? Vamos dizer que no inverno as temperaturas elas estavam aqui, vamos dizer aqui no Recife, né, entre 30 graus. Né? A nossa primavera, ela é bem parecida, tá? Não se diferencia muito do verão, não é verdade? Então, a gente já acha que a primavera já é verão o tempo todo. Então, a gente tem mais verão do que inverno. Então, a gente sabe que no inverno a temperatura ela cai um pouquinho. Então, vamos dizer que lá, aqui no inverno, tá? Em Pernambuco, a temperatura tenha sido 30 graus. E na primavera, essa temperatura subiu para 39, tá? Então, a diferença, tá, entre 39 e 30 vai ser o quê? 9 graus. Então, isso é o que eu chamo de amplitude térmica, tá? Então, a latitude, eu botei, tá certo, aqui para vocês entenderem. Eu botei assim, ó, de forma geral, a temperatura média anual nas áreas de baixa latitude, mais próximas do Equador, é mais alta do que as que estão, tá certo? Do que as temperaturas nas áreas mais altas. Então, isso, o que é que eu quero dizer? É que essa diferença, tá certo? Essa diferença, porque é aquilo que eu tô falando pra você, quando eu faço, tá certo? Eu falo de latitude, eu faço a relação com a amplitude térmica, que é essa diferença, tá? Entre uma estação e outra.
tá certo? Eu tanto posso pegar, eu botei aqui verão e inverno, né? Mas eu também posso pegar inverno e primavera, eu posso pegar verão e outono e fazer essa amplitude térmica, tá? Não, necessariamente eu não só preciso pegar verão e inverno, né? Então é o seguinte, o que é que eu quero dizer com latitude? É que latitude, ela tá relacionada com temperatura, tá? E outra coisa que eu tenho que prestar atenção, tá? Que também não é difícil de botar isso na cabeça, é que nos locais mais baixos, tá? A temperatura ela é mais alta. Nos locais mais altos, a temperatura é mais baixa. Verifica direitinho. Quem é mais quente, tá certo? À noite. É Recife ou Gravatá, tá? Então pensa aí, para quem já viajou para Gravatá, vai responder isso aí numa boa. Gravatá, Garanhuns, Caruaru, tá? Vai dizer o quê? Que é Gravatá, Caruaru e Garanhuns. As temperaturas, elas são mais baixas, tá? Durante o dia, elas ficam praticamente ali na mesma temperatura, né? No mesmo calorzinho. Mas durante a noite, a gente aqui é mais quentinho, né? Porque a gente é mais baixo, né? Quando a gente vai subindo para Caruaru, né? Para Gravatá, no caso, Gravatá é mais na frente do que Caruaru, então a gente tem que subir uma serra, né? Que é a chamada Serra das Russas, então é mais alto. Então eu tenho que fazer essa relação, eu tenho que botar na minha cabeça que os locais mais baixos a temperatura é mais quente, tá? E os locais mais altos, as temperaturas elas são mais frias. E é aquele negócio, por que, professora, isso? Porque os raios do sol, eles batem com maior frequência, com maior incidência nas áreas mais baixas, tá certo? É feito uma panela. Quando eu boto a panela no fogo, tá certo? Quem é que vai aquecer mais rápido? O fundo ou a tampa? Tá certo? Logicamente, o fundo. Tá? Então a tampa também vai aquecer, lógico, claro e evidente, mas vai aquecer por causa de quê? Por causa do calor do fundo da tampa, da panela no caso, né? A tampa, ela vai demorar mais um pouquinho para aquecer, tá? O que vai aquecer mais rápido é o fundo da panela. Deu para entender direitinho? Então a gente já tá saindo de latitude, a gente vai para altitude. Então altitude, cuidado para não complicar, tá? Latitude é temperatura, tá certo? Altitude tem a ver com altura, tá? Então se liga aí, latitude é temperatura, altitude é tamanho, tá certo? Locais mais altos, tá? Então se liga nisso, apesar de que tem referência, tá? Tem uma ligação, né? Que eu sei que, feito eu tava dizendo agorinha, os locais mais baixos, né? As temperaturas elas são mais altas, tá? Nos locais mais altos, né? A temperatura é mais baixa, né? Tende a ser mais fria, tá? Se eu troquei alguma coisa aí, vocês me perdoem, mas é porque às vezes é a mesma informação. Vamos lá, tá? Em relação à altitude, a gente tem aqui, ó, a influência da altitude no tempo atmosférico. O tempo atmosférico é a mesma coisa de chamar de tempo, tá? E do clima acontece por causa do aquecimento da atmosfera, por meio da liberação do calor na superfície terrestre. O que é que eu quero dizer, tá certo, com isso? Vamos voltar de novo para o exemplo da tampa, da panela, tá? Então, eu tô com a panela lá no fogo, tá certo? Eu sei que essa panela, eu botei água, tá? Botei água na panela e liguei o fogo. Então, eu sei que automaticamente o fundo da panela vai aquecer mais rápido, tá? Então, vai levar um certo tempo para essa água borbulhar, tá bem? Enquanto isso, a tampa tá lá tampadinha, tá? Ela não vai aquecer junto com o fundo da panela, não vai, tá bem? Mas ela vai aquecer, tá certo? Preste bem atenção que isso é óbvio, ela vai aquecer. Ela aquece por causa de quê? Por causa, tá certo, dos vapores da água que tá esquentando por causa do fundo da panela. Deu para entender? Então a mesma coisa acontece, galerinha, tá? Na superfície. Então vamos dizer o seguinte, tá? Vamos dizer que, vou fazer aqui, tá? Porque ali não tem espaço. Então vamos dizer que aqui, tá? Aqui é a estrada, tá bem? E vamos fazer aqui uma montanha, tá?
essa estrada aqui, eu tô com os raios de sol, tá? Os raios de sol. Aqui era para aquecer logo o quê? Para aquecer logo a montanha. Mas vê só, quem é que tem menos terra? Aqui ou aqui? Do lado de cá, tá? Então, se tem menos terra, é mais fácil esquentar, tá certo? Aquecer o que tem menos ou o que tem mais. Lógico que é o que tem menos. Então, esse de cá, tá certo? Vai aquecer mais rápido. Então, a temperatura aqui, nas áreas do continente, tá certo? Nas áreas mais baixas, elas tendem a ser mais altas, tá? Diferente das que estão próximo da montanha, tá certo? Então, os locais mais altos, eles tendem a ter uma temperatura mais amena. Mas é aquilo que eu estava dizendo aqui a vocês. A gente já fez uma viagem para Caruaru, não é? Durante o dia, a temperatura, ela fica praticamente do mesmo jeito, tá? Que aqui no Recife, não é verdade? Então não há diferença. Agora, por que, tá certo? As temperaturas aqui, mesmo o local sendo alto, elas ficam quentes, porque há a transferência do calor, tá certo? Da área mais baixa para a área mais alta. É só você se ligar no exemplo da panela, tá bem? O fundo da panela está esquentando, a tampa vai demorar para aquecer, mas vai aquecer, tá certo? Vai aquecer. Por causa de quê? Porque houve a transferência dos vapores do fundo para a tampa da panela, tá bem? Então, a mesma coisa acontece aqui, ó, tá certo? Aqui eu vou ter a temperatura mais alta, aqui vai demorar um pouquinho para aquecer, tá certo? Mas vai aquecer. Tá certo? Mas vai ficar uma temperatura praticamente do mesmo jeito que aqui. Vamos dizer que aqui, tá certo? A temperatura já começa o dia, já começa quente. Então, você de 8 horas, 7 horas da manhã, você já tá vendo que a temperatura tá quente. Se você for para Caruaru, tá? Fazer uma viagem lá para Santa Cruz de Capibaribe, a temperatura não vai estar tão quente. Você só vai perceber que ela tá quente, tá bem? Lá para meio-dia, para 1 hora da tarde. Aí você vai começar a sentir calorão. E lá para as 4 horas da tarde já começa a baixar de novo, já começa a esfriar. Essa é a grande diferença, tá? Que a gente tá falando. Então eu botei aqui, ó, regiões mais baixas, o ar é mais denso, ou seja, não tem como subir. Então a temperatura, tá certo? Ó, o ar, ele fica mais baixo. Então, o ar mais baixo com os raios do sol, a temperatura é maior, tá certo? A temperatura vai ser maior, né? Então, mais calor. Nas regiões mais altas, como o caso aqui da montanha, Caruaru, né? Gravatá e por aí vai. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o ar rarefeito, tá? A dificuldade maior, né, do ar chegar lá. Então, a dificuldade em você respirar e por aí vai. Caruaru, Gravatá não tem um ar tão rarefeito, mas o Monte Everest, tá certo? A Cordilheira dos Andes, que elas são bem maiores, então o ar já é mais dificultoso para se respirar, tá? Então, o ar, a temperatura é mais fria. Por isso que eu botei, ó, o exemplo da praia, tá? Que a temperatura vai ser mais quente. Aqui eu botei a estrada e botei o exemplo da montanha, que a temperatura é menos quente, tá certo? Ou seja, mais frizinha, né? Mais friozinha. Agora a gente vai para massa de ar, tá? Prestem atenção que massa de ar, ela vai ser, tá certo? Para eu me explicar para vocês melhor, deixa eu recapitular aqui. Lembra que latitude, ela tem a ver com temperatura. Lembrei de latitude, eu faço a referência com o quê? Com amplitude térmica, que é a diferença da temperatura, tá? De uma estação para outra. Eu botei verão e inverno lá, mas pode ser qualquer estação, tá? Quando eu falo de altitude, eu falo de altura, tá? Então, eu tenho que me ligar que as regiões mais baixas, a temperatura é maior. Nas regiões mais altas, a temperatura é menor, tá? A gente já sabe por quê, né? Por causa da incidência dos raios solares, tá ok? O que faz aqui, tá certo? As montanhas ficarem com uma temperatura praticamente igualada aqui embaixo,
tá? São o quê? São os vapores do ar que chegam até lá, tá certo? Quanto mais alta for aquela montanha, mais dificultoso para esse vapor de água chegar lá, tá certo? Então, não vai ser tão fácil de eu encontrar uma montanha, uma grande montanha, com a temperatura parecida com a da praia não, tá? Porque quanto mais alta, mais dificultoso para aquele vapor chegar lá, tá certo? Então, vê só. A gente agora vai para massas de ar, tá? As massas de ar, elas são grandes porções individualizadas, tá? Por que individualizadas? Porque ela tanto pode ter, tá? Vamos dizer, uma grande quantidade de ar quente como de ar frio. Então, ela é individualizada, tá? Com temperatura e umidade relativamente homogênea. O que é que eu quero dizer, tá? Homogênea é parecida, tá? Heterogênea é diferente. Então, vamos dizer assim, tá? Se você pega água e sal e mistura e deixa logo o sal logo no fundinho sem balançar, você vai ter uma mistura heterogênea, porque você vai conseguir diferenciar o sal da água, quer dizer, o sal da água, tá? Se você mistura, tá certo? A colherzinha de sal lá dentro da água, você não vai saber aonde é que tá o sal, você só vai sentir, né, o gostinho. Se você mistura a água no óleo, então, mesmo que você misture, tá certo? Depois, com um tempinho, o óleo vai ficar para cima e a água para baixo. Não é o que vai acontecer com a água e o sal. Então, a água e o sal, quando se mistura, é homogênea, tá certo? Misturou, né? É parecido. Quando é diferente, é heterogênea, tá certo? Então, vê só. É por isso que a gente fala, para vocês se ligarem, né? Homossexual gosta do mesmo sexo. Deu para entender, né? Menino com menino, menina com menina, mesmo sexo. Hétero, né? Que é o heterossexual, gosta de sexo diferente. O menino e a menina, né? Deu para entender, né? Então, para você se ligar aí, homogêneo é a mesma coisa, heterogêneo é diferente, tá certo? Então, vê só. Quando eu falo de massa de ar, são grandes porções individualizadas, feito eu estava dizendo, tá? Um vai ter temperatura, o outro vai ter umidade, né? Individualizadas de ar da atmosfera, com temperatura e umidade relativamente homogênea. O que é que eu quero dizer? Essas massas de ar, elas se dividem em 3 grupos, tá? Em 3 grupos, prestem bem atenção. Eu posso ter a massa de ar equatorial, tropical e polar, tá certo? Vejam só. Por que eu chamo de massa de ar? Porque o que contém nela é ar, tá? Esse ar, ele vai estar, tá certo? Misturado, né? Misturado com o quê? Com temperatura e umidade. Só que é o seguinte, se a temperatura ela for muito alta, tá certo? Né? Vamos dizer 40 graus Celsius, então essa massa de ar vem carregada com muita chuva, tá? Então vai ser aquele perigo, né? Quando eu tenho a temperatura muito alta e muita quantidade de água. Então ela é assim, tá certo? Porque ela vai ser homogênea, ela vai ser igualzinha. Se eu tenho a maior temperatura, maior quantidade de água, tá certo? Então veja só, a equatorial, ela é chamada assim, ó, não tá difícil, equatorial. Ela é chamada assim porque ela se forma onde? Na linha do Equador, tá certo? Então eu tenho a linha do Equador, então ela vai se formar naquela areazinha ali. Todo mundo aqui, tá certo, sabe que quanto mais tá próximo da linha do Equador, mais quente é a temperatura. Então você já imagina, tá? Essa massa de ar não vai ter uma temperatura baixa, ela vai ter uma temperatura alta, tá certo? Então ela vai ter temperaturas elevadas e vai ter um alto nível de umidade. Isso quer dizer o quê? Temperatura muito alta e chuva para dedéu, tá bem? Então vai ser aquele negócio equilibrado, tá? As massas de ar, elas não são desequilibradas, temperatura alta, umidade baixa, não.
tá certo? Elas são homogêneas, são parecidas. Se ela está carregando uma temperatura muito alta, então a umidade, tá certo, do ar, ela também vai ser bastante alta, bastante elevada, tá? Então se liga, ela é chamada de equatorial porque ela nasce próximo da linha do Equador. Aí você se liga, próximo da linha do Equador a temperatura é alta, tá? Então se a temperatura é alta, então as temperaturas elas vão ser elevadas e o nível de umidade também é elevado, tá bem? As tropicais, ó, tá? As massas de ar tropical. Aí você sabe o seguinte, que a gente já viu, tá? A gente já viu que a gente tem, tá certo? Assim, ó, tá? As zonas, né? As zonas temperadas, né? Então eu tenho aqui, ó, a linha do Equador, né? Linha do Equador. Aqui a gente chama de zona tórrida, né? Por que zona tórrida? Porque são as zonas, tá certo? Aonde a temperatura é maior, né? Do lado de cá a gente tem a zona tropical. Cuidado para não complicar, eu vou botar TR, tá certo? A zona tropical, tá? Que elas ficam, tá certo? Eu tenho a zona tropical do hemisfério sul e a zona tropical do hemisfério norte, tá? Essa de cá a gente chama de zona polar, né? Porque ficam próximo dos polos. Vocês podem até procurar no caderno de vocês que a gente já viu isso aí, tá certo? Na primeira unidade, né? Ou no caderno do ano passado, principalmente, tá? Mas já tá aqui o resuminho, tá bem? Ó, a linha do Equador, né? Aí eu tenho a chamada zona tórrida. Por que zona tórrida? Por causa da temperatura elevada. Aqui eu vou ter, ó, a zona tropical e zona tropical. Só que zona tropical do norte para cima, tá certo? Do hemisfério norte para cima. E a zona tropical sul, porque ela é para baixo, tá? Então vê só, tá? A gente sabe que ela ainda está próximo de quê? Da linha do Equador. Então, a temperatura ela vai ser elevada, tá certo? Ela vai ser elevada. Só que ela vai ter uma diferença, tá certo? Quando ela estiver mais próximo da Terra, tá certo? Mais próxima do continente, né? Para falar a verdade, quando ela se formar no continente, aí a temperatura elevada, ela tá seca. Tá certo? A temperatura é elevada, então ela tá seca lá. Então vai ser o clima seco, tá? Praticamente não vai haver chuva, ok? Quando ela, tá certo, se forma no oceano, aí sim é que ela vem carregada de chuva, tá certo? Que elas são mais úmidas, tá bem? Aí você pode até ser mais parecida. Ah, tia, vai ser parecida com a equatorial? Não. Tá certo? Porque a equatorial, o nível de umidade, tá certo? Ela vai ser igual à temperatura elevada. E a gente sabe que a temperatura da massa de ar equatorial é maior do que a massa de ar tropical. Vamos dizer que, tá certo? As temperaturas aqui, elas são elevadas, mas elas são mais amenas, tá? Então, o que eu tenho que só fazer a referência é que se ela se formar no continente, aí ela vai ter temperatura alta, tá certo? Mais amena, né? Mais ou menos assim, né? Porque temperatura elevadíssima é equatorial, mas ela vai ser mais seca, porque ela vai se formar no continente. Se ela se formar no oceano, aí ela é mais úmida, então eu vou ter uma, tá certo? Temperatura elevada, né? Uma temperatura amena com uma umidade, no caso com chuva, porque ela veio do oceano, tá? No caso da massa de ar polar, aí sim, tá certo? Elas se formam aonde? Elas se formam aqui, ó, no círculo polar, tá certo? Né? No círculo polar ártico e no antártico, tá bem? Aí eu já sei que a temperatura ela é baixíssima, porque ela passa dos 50 graus Celsius, tá certo? No caso, menos, né? Menos. Tá bem? Porque se for mais, aí é deserto do Saara, né? Então, menos de 50 graus Celsius. Ou seja, até aqui, até agora, aqui no Brasil, a gente não teve uma massa de ar polar, não, tá? Isso fica mais para a Islândia, né? Para a Suíça, porque são próximas dos círculos, né? Para a Groenlândia, para o Alasca, né?
Aí vê bem, as massas de ar polar, tá certo? Elas são divididas em dois, tá? Eu tenho a massa de ar polar continental, ó, massa polar continental. Ela vai ser, tá certo? Seca, né? Porque ela vai ser seca, né? Ela sendo seca, ela não vem contida com chuva, mas vem com uma, tá certo? Uma friagem maior. Então, essa temperatura ela chega a ser menos de 50 graus, tá? Então, é congelante, tá? Né, que dá até para fazer, eu acho que vocês já viram, tá? Aquele hotel de gelo, por causa disso aí, tá? Porque congela praticamente, tá? A massa polar oceânica, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser úmida, então ela não vai ser tão seca, feito aqui, tá? O gelo não vai ser tão de doer, mas ela vai ser mais fria, tá certo? Mais úmida, mais fria, tá? A de cima não tende a ser tão fria, mas ela é mais seca. Então, vamos dizer que o que vai prejudicar mais, tá certo? Seria a massa polar continental, tá? Porque ela é mais seca, tá? A temperatura, ela baixa mais. Tá bem? Então, vê só. Eu espero que vocês não tenham tido dúvida. A gente vai fazer mais exercício, tá? Para poder vocês ficarem a par de sair. Tá bem? E até a próxima aula. Cheiro e fiquem com Deus.